e para a relevância da Igreja no mundo. O analfabetismo bíblico é essa grande tragédia nos tempos de hoje. A hermenêutica. O que é que eu quero dizer com a hermenêutica? Esta palavra que tem origem no grego significa interpretar. Ou traduzir também pode ser traduzida, mas nós usamos muito na linguagem teológica para interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Ela tem sido substituída hoje em dia, a interpretação bíblica, ou seja, interpretar o que a Bíblia diz de uma maneira correta, tem sido substituída pelo achismo. Eu acho isto, eu acho aquilo, esta é a minha opinião, é o que eu penso. O achismo. Também a verdade da palavra de Deus, ela tem sido substituída hoje em dia pela minha verdade. E vivemos em tempos pós-modernos que a característica é que não há uma verdade absoluta. Há verdades relativas. E tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade. E definimos agora a verdade pela opinião pessoal de cada um. Não por padrões morais absolutos, não por uma verdade absoluta. E isto também vemos dentro da igreja. Como cristãos, a Bíblia para nós, e só assim seremos dignos desse nome, deve ser Palavra de Deus. Palavra de Deus, toda ela. Devemos olhar para ela como a revelação em amor de Deus para nós. Devemos olhar também para ela como a vontade de Deus para nós. E devemos buscar submeter-nos à sua vontade. Devemos buscá-la conhecê-la. Devemos buscar compreender. A tua falta de desejo ou a minha falta de desejo de conhecer a Bíblia evidencia falta de desejo de Deus. Falta de desejo de Deus. E o contrário também. A tua grande vontade de conhecer a Bíblia evidencia a tua grande vontade de conhecer Deus. Deus deu-nos a sua palavra para ela ser compreendida, conhecida por todos nós. E deu-nos em linguagem humana. Aliás, ela foi escrita assim. Originalmente, ela foi escrita em 3 grandes idiomas: hebraico, aramaico e grego koiné. Grego koiné não é o grego de hoje em dia, ainda que se tu conheces o grego koiné, tu consegues ler facilmente e traduzir várias palavras hoje em dia para o grego atual. Mas é o grego clássico, o grego antigo. Nós, graças a Deus, não temos agora que saber grego, não temos que saber hebraico e não temos que saber aramaico. Temos o privilégio que sabemos que muitos povos não têm esse privilégio. A Bíblia no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto. Muitas etnias não têm. Mas nós temos, conhecendo o português, nós temos o privilégio de conhecer, entender, ler a Bíblia em português. Isso se deve a que Deus usou homens que entregaram sua vida para isso, como João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi português, foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português. Ele dedicou a sua vida neste serviço nobre, que agora todos nós somos beneficiados. Ele foi um pastor protestante calvinista. Ele traduziu a Bíblia para o português na Índia. Graças a Deus pela vida deste homem, nós temos este privilégio hoje em dia. Então tudo aquilo que queremos ou falamos, ele pode ser e deve ser constantemente colocado debaixo da autoridade da palavra de Deus, e nós podemos conhecê-la. Nós podemos conhecê-la. E isso é amor, é um sinal de amor de Deus para connosco. Deus quer que nós possamos ler e compreender a Bíblia corretamente. Sim, Deus deu à igreja pastores mestres para ajudar-nos na compreensão das Escrituras, da Bíblia. Como aqui eu estou a fazer este tempo, ainda que eu não considero que estou num sermão, vai ser mais uma aula e vai ser bem prática. Vocês vão ver que eu vou dar dicas práticas também para vocês, no vosso estudo pessoal, usarem para entenderem, lerem e entenderem melhor, compreenderem melhor a Bíblia. Sim, isso é uma dádiva, pastores mestres, mas Deus tem um propósito para ti. Deus deseja que tu, de maneira individual, pessoal, examines as Escrituras. Como os de Bereia. Os de Bereia, quando ouviam a pregação do apóstolo Paulo, eles iam ler as Escrituras, interpretar as Escrituras, examinar as Escrituras para ver que aquilo que o apóstolo Paulo estava a pregar estava de acordo
à Bíblia, à Palavra de Deus, às Escrituras. Nós devemos ter esta mesma atitude, este mesmo desejo. Então vamos, por isso, hoje, nesta aula, observar alguns princípios para interpretarmos corretamente a Escritura. Tomem notas. Tomem nos vossos telemóveis, tomem nos vossos cadernos. Será útil para depois vocês continuarem a aplicar durante todos os dias das vossas vidas. Será útil para vos ajudar a lembrar e a praticar. Ou então têm que assistir à gravação do culto, tá bom? Vezes sem conta, ficará lá disponível na nossa página do Facebook. Será útil para lembrar e praticar individualmente, pessoalmente, no vosso estudo pessoal, na vossa leitura pessoal da Bíblia, mas também nos vossos lares, em família. Em família. Para os pais aqui presentes, para ensinar a mesma aos vossos filhos. E será útil também para usar na igreja. Na igreja estamos juntos para abençoarmos, edificarmos, ensinarmos, aconselharmos, admoestar-nos, discipular-nos todos uns aos outros. E para isso temos que conhecer a Bíblia. Pois fazer discípulos, o Senhor Jesus Cristo diz que é batizá-los e ensiná-los a guardar todas as coisas. Então temos que conhecer a Bíblia para fazer discípulos. Alguns de nós vamos ensinar publicamente na igreja, como eu estou aqui a fazer esta manhã convosco, e como eu tenho o prazer e o privilégio de o fazer. Outros talvez nunca o Senhor vos vai chamar para um ministério assim mais de uma exposição pública, de uma aula pública, mas sem dúvida nos chama a todos nós individualmente, dentro dos nossos lares e também na igreja, de podermos aconselhar-nos mutuamente, discipular-nos mutuamente, exortar-nos mutuamente. E esses relacionamentos de qualidade profundos da alma devem existir entre nós para o nosso crescimento e edificação. Então vamos ver primeiro rapidamente o objetivo da interpretação. Qual é o objetivo de nós interpretarmos aquilo que a Bíblia quer dizer para nós? Primeiro, nós queremos discernir a mensagem de Deus. O que estamos interessados é conhecer qual é a mensagem de Deus que Deus preservou para nós. E Ele a preservou toda ela com um propósito. Nós queremos discernir. Nós queremos conhecer. Nós queremos entender ela. Também, evitar ou dissipar equívocos ou conclusões erradas sobre a Bíblia. Pessoais, ou que talvez possamos estar sobre um ensino errado na mesma. E hoje estamos de diversas formas expostos a ensinos errados. Há muito bom ensino no YouTube, mas há muito mau. Muito mau ensino. Então, como é que vamos discernir, evitar ou dissipar essas conclusões erradas sobre a Bíblia? Nós temos que conhecer a Bíblia. E esse é o objetivo de interpretar corretamente a Bíblia. E hoje vou dar algumas ferramentas para vocês, práticas, para vocês lerem a Bíblia corretamente e interpretarem ela. Bem, é uma aula, não é um sermão. Ser capaz também de aplicar a mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus, às vossas vidas. O que é que Deus quer para mim hoje? Através da Palavra de Deus, através daquilo que eu li, daquilo que eu ouvi. Como é que eu posso aplicar isso de maneira prática e de maneira específica à minha vida? Então esse é o objetivo da interpretação. Vamos ver alguns princípios básicos para a interpretação das Escrituras. Primeiro, procurar o significado pretendido pelo autor. O autor que escreveu o livro, o autor que escreveu a carta. Qual era o significado que ele queria dar? O que é que ele queria transmitir? Ou seja, nós não devemos ir à Bíblia para impor os nossos significados, as nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas convicções. Nós não vamos à Bíblia para impor as nossas convicções pessoais, políticas. Nós queremos retirar convicções bíblicas. O que é que o autor está a dizer? Então, para isso, nós temos que buscar o significado original do autor, com a ajuda do Espírito Santo. É nossa responsabilidade humana, é tua responsabilidade individual, é minha, buscar descobrir tal significado. Qual é a vontade de Deus? Qual é a mensagem de Deus? E para isso nós precisamos, para entender o significado original, nós precisamos depender do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento. O verdadeiro autor da Bíblia, destes 66 livros, é o próprio Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo.
Ele é uma pessoa com a qual nós podemos relacionar-nos. E um dos seus ministérios, esta palavra ministérios, serviços em nosso favor, é trazer luz, entendimento às palavras da Bíblia. Às palavras da Bíblia. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, as coisas espirituais. Grandes eruditos, grandes mentes do tempo presente, do tempo passado e também será assim no tempo futuro, grandes intelectuais vão ler este livro e não vão entender, porque são homens naturais, sem o Espírito de Deus. É uma obra sobrenatural entender a Escritura, o que ela tem para mim, entender, conhecê-la. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para auxiliar-nos nisso, para ensinar-nos toda a verdade e progressivamente crescer nesse conhecimento. Está bem? Não pensem que temos que saber tudo ou entender tudo logo de uma vez. Paciência. Mas temos o auxílio do Espírito Santo nisto. João 16:13 diz: esta promessa de Jesus do envio e do ministério do Espírito Santo para auxiliar-nos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito de Deus é quem nos guia, na verdade. Há uma responsabilidade humana e há a soberania de Deus. É uma obra de Deus entender a Bíblia, sem dúvida. Sem o auxílio do Espírito Santo não podemos, mas ao mesmo tempo também temos responsabilidade de estudá-la, de ler, estudá-la diligentemente. Por isso é que esta manhã estamos a separar esse tempo para isso. Como posso conhecê-la melhor, compreendê-la melhor? Cada vez que abrimos a Bíblia, então, nós devemos orar para pedir ajuda para ver as maravilhosas verdades que estão contidas nela, para recebermos assim todos os seus benefícios. Também nós devemos colocar-nos no mesmo para entender o significado pretendido pelo autor do livro, da carta, dos 66 livros da Bíblia. Nós devemos colocar-nos no mesmo período em que o autor escreveu. Ou seja, nós não devemos ir à Bíblia, ler a Bíblia com os olhos. Isto é muito difícil, é um exercício muito difícil. É que nós muitas vezes vamos à Bíblia com a cultura e o pensamento do século XXI, que é o nosso século. Nós devemos ir à Bíblia, por exemplo, se vamos às cartas do Novo Testamento, como era a maneira de pensar no primeiro século? Quais eram as filosofias? Qual era o contexto histórico? O contexto até geográfico em que estavam? O que é que estava a acontecer na história? Para nós entendermos muito daquilo que está escrito e interpretarmos, compreender melhor e interpretarmos de uma maneira correta. Então isto é muito importante, nós esforçarmos por conhecer usos e costumes da cultura dos tempos bíblicos. Eu tenho livros diversos, agora está-me a vir à memória pelo menos 5, alguns de mais de 1000 páginas, em que só fala de usos, costumes, tradições, política, a cultura da Bíblia, dos tempos bíblicos, das culturas bíblicas, para ajudar a compreender melhor. Precisamos disso. E hoje em dia temos acesso fácil a esse tipo de coisas, até em pesquisas no Google, no Wikipedia. Antes era muito gozado o Wikipedia, muito gozado pelas falsas informações e tudo. Hoje em dia até o Wikipedia é reconhecido em trabalhos científicos. Citar o Wikipedia, a informação científica. Desenvolveu muito. A informação lá contida é bem veraz, bem veraz. Convém sempre também consultar outras fontes, tá bom? Mas usem o Wikipedia, que está ao vosso alcance também. Humildade diante da Bíblia. É necessário humildade quando vamos à Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia. É necessário humildade estar aí sentado ouvindo a Bíblia. Submissão. O que eu quero dizer por humildade? Humildade implica sujeitar-nos ao ensino da Palavra de Deus, submeter-nos e procurarmos diligentemente, com esforço, obedecer ao mesmo. Humildade. Olhem, e Deus resiste aos soberbos. Deus aborrece os orgulhosos,
mas dá graça aos humildes. Dá um favor especial aos humildes. Então queremos receber mais da Bíblia, mais dos benefícios da mesma para as nossas vidas. Sejamos humildes. Sejamos humildes. Também, continuando, falámos agora com letras maiores. Já vimos então procurar o significado pretendido pelo autor. E muito importante, um princípio básico para interpretar a Bíblia corretamente é ler a passagem no contexto. Às vezes quando dizemos ler a passagem no contexto, dizemos em determinado versículo, dizemos, temos que ver os versículos que estão para trás e os versículos que estão para depois. Não. Nós devemos ler, implica ler a passagem no contexto, muitas vezes é ler o capítulo, ou a divisão do livro, e até todo o livro, para entendermos a Bíblia no seu contexto, as intenções do autor, o porquê escreveu aquela carta. Porquê é que Paulo escreve a carta de Romanos? Porquê é que Paulo escreve a carta de Timóteo, as cartas a Timóteo? Que contexto? O que é que estava a acontecer? Porquê é que, por exemplo, a carta de 2 a Timóteo é importante saber que é a última carta escrita que temos do apóstolo Paulo? E se tu tens isto em mente, vais entender melhor ao ler esta carta. O que ele está a dizer, o que ele está a transmitir, a passagem de testemunho e a força das suas palavras. São as palavras finais de um homem. Reparem, há um exercício simples de entender o contexto, o contexto histórico daquilo que está a acontecer no primeiro século. Eu, por exemplo, para estudar, iremos retomar no próximo domingo, na vontade do Senhor, se o Senhor permitir, se eu estiver convosco, iremos retomar a 2 Pedro, o estudo da carta, a exposição da carta de 2 Pedro. Para ler essa carta, para estudar, eu só vou pregar uns poucos versículos. Mas eu tenho que passar a ler a carta 5 vezes cada semana, para ela estar fresca, todo o contexto da carta fresca na minha mente. Porque eu não posso tomar isolado apenas uns poucos versículos para ensinar e pregar para vocês. Eu tenho que saber qual era o propósito de toda a carta. Cartas, hoje tu recebes uma carta, tu não vais ler, hoje eu leio a introdução. Amanhã vou ler o que é que queria dizer na continuação e depois lá, passado 2 semanas, vou ler o final, a conclusão da carta. Não, tu lês uma carta seguida. Então, por isso é importante, quando estamos a ensinar, ter um entendimento total, global da carta. Eu sei que vocês, e vivemos num ritmo muito acelerado, então eu quero dar uma dica boa para vocês. Na internet, no YouTube, para conhecer um panorama de qualquer livro, carta da Bíblia. Todo o panorama. E vocês não têm tanto tempo para poder estar a dedicar a ler livros inteiros ou cartas inteiras. 2 Pedro até é fácil de fazer isso. Agora vai lá a Daniel, já são 12 capítulos, já custa mais. Então, o que é que tu podes usar? Usa este ministério da Bible Project. Há em português. Português do Brasil. Tem lá outros, tem uma data de idiomas. Usa isso no YouTube. Metes lá, The Bible Project, português, e metes o livro que queres, a carta que queres, Atos, Romanos, e vai-te dar um vídeo de 8 minutos e vai-te dar todo o panorama de uma maneira didática, dinâmica, tu podes ver até meio, como é que se diz, banda desenhada, e vai-te ajudar muito, e é um excelente ministério, tá bom? Isso faz uso disso até, talvez estás a iniciar no teu tempo devocional, ou na tua leitura bíblica do plano que nós entregamos na igreja, estamos a iniciar, ou tivemos, por exemplo, o livro de Provérbios, então mete lá Provérbios para saber, ou o livro de Mateus, então mete Mateus e vais saber, quando tiveres, isso vai-te ajudar a entender todo o livro, o propósito do livro, o contexto histórico do mesmo. Então, quem é o autor, a cultura dos leitores originais primários, o propósito de escrever determinada carta ou determinado livro, quem está a falar no texto também, quando é uma narrativa, quem é que está a falar, e conhecer quem é essa pessoa, até a genealogia dessa pessoa é importante. Então isso nos ajuda, está bem? Muito importante também, ler a passagem no seu contexto, é ter em conta qual o contexto maior de toda a Bíblia. Da história de Deus, da história da redenção, da história da salvação. Por exemplo, se nós queremos entender Apocalipse, nós temos que ler e conhecer Gênesis, senão não vamos entender Apocalipse. Porque em Gênesis dá-se a queda, em Apocalipse a consumação da redenção.
Porque em Gênesis dá-se a criação, em Apocalipse a restauração de toda a criação novamente. Novos céus e nova terra, nova criação. Então reparem como também temos que, quando lemos a Bíblia, temos que ter o quadro maior também de toda a Bíblia. Isso ajuda. Nós sempre ao ler uma passagem devemos perguntar-nos como esta passagem especificamente se encaixa no livro ou até em toda a Bíblia. Eu sei que agora vocês estão a ouvir e estão muito frustrados. Que é isso? Eu não... Isso parece mais uma disciplina de seminário e tudo, e estão frustrados. Não, eu estou a dar dicas para vocês começarem a pensar, a fazer perguntas ao texto e tenham paciência. Muita paciência. É com o tempo, com anos e anos e anos, e até será assim até ao final das vossas vidas, da minha vida, que iremos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E à medida que vamos lendo a Palavra de Deus, ouvindo mais a Palavra de Deus, nós vamos aumentar a nossa capacidade de ler a Palavra de Deus, de compreender melhor a Palavra de Deus. Então tenham paciência, tá bom? Todos nós estamos nesse processo. Então vimos lá ler a passagem no contexto, também identificar o tipo de literatura que estamos a ler. Isto agora é uma aula de português, ok? Uma aula de português. Há uma grande variedade de tipos de literatura na Bíblia. A Bíblia tem narrativas, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem parábolas, a Bíblia tem literatura apocalíptica, a Bíblia tem epístolas, cartas, que até foi no tempo uma nova forma de literatura, de escrever. As cartas, habitualmente no primeiro século, eram de 90, em média, 90 palavras. E nós vemos a epístola, esta maneira de escrever, é algo novo para o primeiro século. Cartas deste tamanho. A mais pequena tem cerca de 300 palavras. A carta mais pequena que temos no Novo Testamento. Então é um novo tipo de literatura. Nós devemos entender qual é. Profética, também literatura profética. Também as figuras de linguagens na Bíblia. Eu quero agora dar-vos exemplos bem práticos. Se não tivermos em conta as figuras de linguagem, nós podemos cometer facilmente grandes erros na interpretação da Bíblia. Metáforas. Quando eu falo de figuras de linguagem, falo metáforas, comparação, falo de hipérboles. Querem ver alguns exemplos? Por exemplo, vamos primeiro exemplo de tipo de literatura. Uma narrativa, uma história. Para nós entendermos uma história, há muitas cenas e cenários e às vezes torna-se confuso entender a história. Aquilo que o autor quer ensinar com essa história. Mas quando estamos a ler uma história, uma narrativa na Bíblia, nós sempre podemos considerar 5 coisas e vai nos ajudar na leitura. Qual é o enredo, a introdução? Qual é o problema na história? Há um problema sempre. Qual é o clímax da história? Qual é a resolução do problema? E qual é a normativa da história? Aquilo que fica, o ensino e a continuação. Tu vais ver isso na história. Ou, por exemplo, identificar o tipo de literatura, o livro de Cantares. Tem uma linguagem estranha para nós, uma linguagem até sexual, poética, para nós. Nós não podemos interpretar poesia, e poesia hebraica, não é poesia portuguesa. Não tem nada a ver a poesia portuguesa com a poesia hebraica, dos judeus. Por isso é que para nós aquilo não faz nenhum sentido. Nós não somos judeus. Mas faz sentido na cultura judaica entender isso. E nós vemos então na poesia hebraica que não pode ser, e na poesia também portuguesa, não podemos interpretar poesia de forma literal. Querem um exemplo? Vamos a Salmo 98:8. Aqueles que não têm as Bíblias podem apenas acompanhar. É só um exemplo, vou dar exemplos práticos para vocês entenderem aquilo que eu estou a dizer. Sei que estão frustrados. Mesmo ontem eu e o Mauro estivemos presentes com outros homens da igreja, estamos a participar de um curso de treinamento em pregação expositiva, de expor a palavra de Deus. E alguém a meio desse estudo, é 3 horas cada sábado, alguém da nossa igreja ligou para mim a meio do estudo. Ligou não, mandou um áudio. Pastor, eu estou muito frustrado, estão a falar de tipos de literatura, género literário, eu já andei na escola há tantos anos, eu não estou a entender nada. Eu disse, calma, paciência.
paciência. Na prática, no ler, no ver exemplos, vais entender melhor. Também vais entender melhor. E é assim, eu quero dar esses exemplos. Salmo 98, 8. Os rios batam palmas e juntos cantam de júbilo os montes. Nós podemos interpretar isto de forma literal. Alguma vez, Rodrigo, tu viste rios a bater palmas? Ou os montes aqui, a Serra da Amoreira, a cantar? Ouvimos os passarinhos, agora a serra a cantar. Isto é poesia. Então não podemos interpretar isto de maneira literal, está bem? É poesia. Nós devemos ter atenção a isso. Ou querem outro exemplo, que aqui podemos ter graves consequências se interpretamos a Bíblia de forma literal, sem ter em conta o tipo de... a figura de linguagem. Mateus 5, vamos a Mateus 5. Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo ao inferno. Aqui o que Jesus Cristo está a falar é uma figura de linguagem, hipérbole, exagero. E com um sentido, ele está a dar uma linguagem dramática, intensa visualmente, exagerada, com o propósito de alertar-nos, chamar a nossa atenção quando ouvirmos isso. Ei, corta o dedo, arranca o olho, para chamar a nossa atenção para as gravidades das consequências do pecado nesta vida e na eternidade. E por isso devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para fazer morrer o pecado nas nossas vidas. É isso que Jesus Cristo quer ensinar. Mas não literalmente como um pai da igreja primitiva, Orígenes, de acordo à tradição, há textos na tradição que dizem que ele tomou literalmente este texto e automutilou-se. Então reparem as graves consequências se nós não temos em atenção a figura de linguagem. Estávamos todos nós sem braços, sem olhos, sem pernas. Estávamos todos nós, se tomássemos isso de forma literal. Uma regra de ouro importante para nós na interpretação, a ler e compreender melhor as Escrituras é esta. Quando o sentido básico da Bíblia faz sentido, não devemos procurar outro sentido, misterioso, códigos, símbolos. Quando o sentido básico da Bíblia faz sentido, não procurar outro sentido. Devemos tomar toda a palavra como normal, o seu significado literal. Esse deve ser o significado sempre que devemos privilegiar, o significado histórico, gramatical, literal. Há depois, sim, figuras de linguagens que nós devemos usar, interpretar de outra forma, como este exemplo que eu acabo de ler. Mas esta é uma regra de ouro muito importante. A menos que a palavra, quando estudada à luz do seu contexto, indicar o contrário. Pode ser que indique o contrário, que não devemos tomar como literal, porque há um contexto no ensino, como este exemplo que eu acabei de dar. Muito importante ao ler um livro é identificar a grande ideia. Identificar a grande ideia, a verdade principal deste livro, desta carta. A grande ideia é o ponto principal, a mensagem central de uma passagem ou a mensagem central de um livro, de uma carta na Bíblia. Nós devemos identificar coisas para ajudar a identificar a grande ideia. Repetições, palavras repetidas ao longo de toda a carta, palavras repetidas ao longo de todo o livro. Onde está, por exemplo, numa narrativa, o clímax da história, a resolução da história? Aí está a grande ideia, a verdade principal. Então essas coisas ajudam-nos e devemos esforçar-nos para identificar a grande ideia. Também deixar a Bíblia se interpretar a ela mesma. Comentários bíblicos são bem-vindos. E nós vamos já ver isso daqui a pouco. Mas a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Muitas perguntas que por vezes se originam num determinado texto são respondidas com maior clareza noutra parte das Escrituras, noutro livro, noutra carta. A Bíblia interpreta-se a si mesma.
Também devemos buscar o conselho total da Escritura, aquilo que os teólogos chamam de teologia bíblica. O que é isso, esse nome teologia bíblica? Ao estudar a Bíblia, ao ler a Bíblia, é vital compreender onde o livro que estamos estudando, ou a carta que estamos estudando, se situa na linha de tempo da história da redenção, da história de salvação. A Bíblia toda é uma história, um quadro maior da história de salvação. Criação, queda, redenção, restauração de todas as coisas. Há um quadro de Gênesis e Apocalipse, um quadro maior da história da redenção. Quando estamos a ler um livro, onde é que isto se situa nesta linha da história da redenção? Por exemplo, se estamos a estudar os 3 primeiros capítulos de Gênesis, que fala da criação, da queda do homem, não é? A desobediência do homem, a rebelião do homem contra Deus. Nós também, nesses 3 capítulos, não devemos apenas ficar pela queda, mas também pela promessa de redenção que encontramos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que fala que um descendente da mulher irá pisar a cabeça da serpente. Está a falar de Jesus Cristo, que irá derrotar a grande serpente. E nós vemos essa grande serpente a ser derrotada em Apocalipse. Então reparem como podemos ler Gênesis de uma maneira diferente e entendê-lo através do quadro maior. Então, a teologia bíblica é uma forma de olhar a Bíblia que nos ajuda para 2 coisas. Para o quadro maior da história global da Bíblia e como cada parte menor, ou cada passagem individual, ou o livro que estamos a estudar, se encaixa nesta história geral. Também ela nos ajuda como cada parte da história aponta para Cristo, pois toda a Bíblia aponta para Cristo. Uma vez que a história global sobre Deus e os seus propósitos e planos se cumprem em Cristo. Agora, as professoras da Escola Bíblica Dominical que me perdoem, mas a maioria das lições que eu encontro sobre Davi e Golias é que Davi foi muito corajoso. Nós devemos ser como Davi para derrotar os inimigos. Deus nos vai dar a capacidade de derrotá-los. Amados irmãos, essa história está aí com um propósito. Davi não somos nós. Nós somos o povo de Israel cheio de medo, fraco e impotente. Davi aponta para Cristo, o nosso Salvador, aquele que salvou Israel, o povo de Deus, nesse dia. Aponta para o Salvador, Jesus Cristo, que precisamos de um Salvador. Naquele dia foi Davi para o povo de Israel. Para nós, Jesus Cristo é o nosso Salvador, dos nossos inimigos. Reparem como o quadro maior, se ficamos só na história de Davi e Golias, vamos ter apenas histórias moralistas. De boa moral, não são más. Mas não são histórias centradas no Evangelho, centradas em Cristo. E perdemos muito dos seus benefícios assim. Nós devemos também, eu meti agora todos esses princípios assim em quadros, sei que a letra fica muito pequena, mas por último ali nós devemos fazer uso dos mestres da história da Igreja. Nós estamos numa posição privilegiada na história para o acesso e uso de ferramentas para o estudo bíblico, como em nenhuma outra altura do cristianismo. Nunca houve tantas Bíblias de estudos disponíveis. E não só Bíblias de estudo, Bíblias de diferentes traduções. Nunca houve na história tantos livros produzidos e publicados. Nunca houve. Também estamos numa época privilegiada da história, pois recebemos o estudo de cristãos ao longo de mais de 2000 anos, que se têm dedicado ao longo de mais de 2000 anos a estudar a Bíblia. E por isso é que nós devemos fazer uso dos mestres da história da Igreja, do passado e no presente. É por isso que nós investimos numa livraria na Igreja, fizemos uma parceria com uma editora e conseguimos descontos que eu desafio para vocês. Se encontrarem mais barato, nós vamos devolver a diferença. Podem pesquisar online. E estou a falar sério. Porque foi fruto de uma parceria da Igreja com essa editora. E porquê isso? As condições. Porque nós não buscamos o lucro. Nós queremos é que vocês tenham acesso rápido, fácil, o mais barato possível, a bons livros cristãos para terem, para estudarem, para crescerem, para conhecerem. É por isso.
também nós devemos investir não só em livros, especificamente até numa Bíblia de estudo. Agora eu sei que as Bíblias de estudo aqui em Portugal é preços astronómicos. 90, 95 euros. Bem, faz como eu, manda vir do Brasil. Com algum irmão ou alguma irmã. É o tráfico, tá bom? É o contrabando. Investe numa Bíblia de estudo. Eu lá comprei uma Bíblia de estudo de John MacArthur, que é aquela que eu recomendo para vocês, como mais completa até o momento. Eu comprei-a no Brasil, 25 euros. Aqui, 95 euros. 90 euros, 95 euros. Vejam a diferença. Agora não sei como é que estão os preços no Brasil, tá bom? Não sei. Depois da pandemia não sei como estão, ok? Mas os irmãos brasileiros seguramente sabem explicar para vocês melhor. Um dicionário bíblico. Ele é bem comum, um dicionário bíblico, mas até um dicionário normal. E hoje em dia não precisamos comprar um dicionário normal. Nós temos online, no Google, dicionários disponíveis para nós. É bem útil. Também busca ter Bíblias de diferentes traduções. Ajuda muito ter Bíblias de diferentes traduções. Eu, por exemplo, estou a pregar na tradução Revista e Atualizada. É um português mais atualizado. Mas há outras como a Bíblia do século XXI, que já foi vendida, a Bíblia NVI, mas vamos renovando, tá bom? Vamos renovando. Nova versão internacional com linguagem contemporânea e muito fiel ao original. Isso ajuda para entender as passagens com traduções diferentes. E um comentário bíblico sempre é muito útil, obviamente. E também deves aproveitar as oportunidades, de maneira coletiva, devemos aproveitar as oportunidades que temos na nossa igreja local. Nós temos momentos em que separamos para ensinar a palavra de Deus. Nós temos uma escola bíblica à quarta-feira agora. Nós temos grupos de crescimento, estudar juntos a palavra de Deus. Juntos. Nós devemos aproveitar isso. Nós temos ministério com adolescentes, jovens, crianças. Devemos aproveitar essas oportunidades coletivas para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Devemos tomar notas do sermão. Por isso é que eu pedi para vocês tomarem notas do sermão. Se vocês são como eu, vão se esquecer rapidamente daquilo que ouvimos e vemos. Nós somos assim. Ou então podem sempre ir à nossa página do Facebook e está lá a transmissão do culto, ok? Têm acesso à gravação e podem ouvir de novo. Dicas práticas finais para vocês. Agora ser o mais prático possível para vocês. Separa todos os dias um tempo com a Bíblia. Leitura, reflexão, estudo bíblico. Começa com 15 minutos. 15 minutos. Mais é o ideal. Mas eu desafio-te e encorajo-te a começar devagar. Devagar. Com pouco. Mas cumpre essa resolução. Pelo menos vou separar 15 minutos a ler a Bíblia. A pensar, a meditar sobre a Bíblia. A escrever talvez um versículo ou a memorizar um versículo. Bem, começa por aí. Necessitas também de orar. De orar. Todos nós dependemos do Espírito Santo, como já vimos, para ver, entender, aplicar a verdade encontrada na palavra. Sem ele, os nossos esforços serão inúteis. Nós já vimos isso. E agora aqui esta dica bem prática para vocês usarem de forma pessoal. Fazer uso da folha de um estudo bíblico. Tendo como base 2 Timóteo 3, 16 e 17. Porquê tendo como base 2 Timóteo 3, 16? Porque lá diz que a palavra de Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Então eu quero-vos dar uma dica, uma folha em branco. Na tua casa, faz uso de uma folha em branco. Quando estás a fazer o teu devocional, a leitura de um capítulo, ou um versículo até, dá para fazer isso com um versículo. Vais dividir a folha em 5 colunas. Em 5 colunas. E vais colocar em cada uma das colunas o seguinte. Divides a folha em 5 colunas e numa delas, numa coluna, colocas versículo-chave. E aqui no versículo-chave, tu vais escrever o versículo que te chamou mais a atenção. Se possível, até decora esse versículo. Se possível. Mas pelo menos escreve naquela coluna o versículo que te chamou mais a atenção. Na segunda coluna, colocas ensino. Então, vais responder a esta coluna... Qual é o significado da passagem? Qual o ensino ou mandamento que está aqui contido na passagem? Também repreensão. Outra coluna metes repreensão. E aí vais responder à pergunta: o que tenho feito de errado para não cumprir este ensino, este mandamento? O que é que eu tenho feito de errado? Estás-te a repreender a ti mesmo, a ti mesma. Depois vais colocar correção. Na outra coluna, correção. O que vou fazer para cumprir este ensino, mandamento? Escreve de forma simples, está bom? O que irás fazer para cumprires
o ensinamento do próprio dia, o ensinamento de hoje, digamos assim. Por último, instrução na justiça, é a última coluna da folha. Metes lá. E respondes a essa pergunta, ou colocas aí a elaboração de um plano pessoal de ação para o dia ou para as próximas semanas, do que irás fazer para cumprir esse mandamento, ou esse ensino que tu leste. Por exemplo, colocas, hoje eu vou fazer tal. Hoje eu vou separar isto. Separar este tempo, este lugar, para cumprir o mandamento. Está bem? Que esteja relacionado com o ensino, ou o mandamento da passagem. Se querem saber mais sobre isso, sigam-me nas redes sociais. Sairá um vídeo em parceria com a Agenda Bíblica, com o Ministério Agenda Bíblica, em parceria também da APCB, a Associação Portuguesa de Conselhos Bíblicos. Sairá em maio, se eu não estou em erro, não creio que saia este mês, não depende de mim, tá bom? Não depende de mim, eu já entreguei o material todo, já gravei, já fiz a gravação, mas um vídeo onde eu explico isto mesmo, o estudo bíblico pessoal, explico de maneira detalhada isso. Então podem ter acesso a isso para entender melhor, talvez, se algo não ficou claro hoje. Amados, busquemos a palavra de Deus, como se dela dependesse a saúde da nossa alma e a nossa eternidade. Pois eu vos digo, depende dela. Depende dela. Só a palavra de Deus nos dará clareza no mundo cheio de confusão. Só a palavra de Deus pode afastar-nos e guardar-nos do erro, do engano, da mentira, do diabo e deste mundo. Só a palavra de Deus pode alimentar a nossa alma com as mais finas iguarias, comidas do céu, e encher-nos no presente e na eternidade de benefícios. Por isso busquemos de coração a Deus, busquemos de todo o coração a sua palavra. Vamos orar. Senhor, somos gratos, Pai, agradecidos pela tua palavra. Enche-nos cada vez mais de um maior desejo por ela e de uma profunda compreensão das suas preciosas verdades. Que sejamos, Senhor, esforçados, diligentes na busca, Pai, da tua palavra, da tua vontade, Senhor. E que aproveitemos, Senhor, também todas as oportunidades que de maneira privilegiada temos disponíveis nos dias de hoje. Senhor, que ela seja, a tua palavra seja o centro das nossas vidas, dos nossos lares, da nossa igreja, e também que a possamos levar para o centro da sociedade, quer seja nos nossos trabalhos, escolas, negócios, parlamentos, tribunais. Te rogamos isso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.